Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde, gente querida que nos ouve nesta quinta-feira, dia 22 de agosto, nos encaminhando já para quase os finalmente do mês de agosto. Ao contrário de que todos pensam, esse mês está passando bem rapidinho. E nós aqui na Lola Paluter iniciamos o nosso programa Lola Talk com você. E nós agradecemos desde já também a tua escuta nesse momento. E nós falamos aqui do bairro dos Pires, Limeira, São Paulo. E nessa tarde, novamente, estamos na tua companhia e você na nossa companhia. João, você tem orgulho, alegria de pertencer à ISLB, de ser luterano? Tenho o maior orgulho, até porque estou aqui presente quase todos os dias, né? Então estou com muita alegria presente e me sinto honrado de fazer parte. Que legal! E você que está em casa, você já parou para pensar sobre os motivos que te dão orgulho, alegria de ser luterano ou luterana, em pertencer à ISLB? Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre esse tema. Os motivos que nos enchem de orgulho por pertencermos à ISLB. Daqui a pouquinho o nosso convidado já está chegando para conversar com a gente sobre esse assunto. Por enquanto, vai pensando nesse tema. Boa tarde, João. Vamos nessa? Vamos nessa para mais um Lola Talk nesta quinta-feira. Desejo, claro, que este programa seja supim para todos vocês. Vamos ouvir Aqui Você Tem Lugar, veja bem. E daqui a pouco a gente volta. Vamos nessa! E já vamos receber e conversar com o nosso convidado dessa quinta-feira. E hoje o pastor Jonas Zenker, depois ele vai ter que me corrigir, né? Jonas Zenker Bayer. Então fique ligadinho, que ele vai conversar com a gente, um bate-papo muito legal. Fique ligado aí, fique ligada. E quem quiser também participar, enviando seu comentário, também falando, né? Dizendo para nós... qual é o motivo que também te enche de orgulho, de alegria em pertencer à ISLB? Também pode mandar para a gente. Não é isso, João?
Exatamente, você pode estar participando conosco através do nosso Instagram, @lolapaluter, você pode nos mandar um direct por lá, ou também mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na tela do seu celular, mas se você está impossibilitado de ver neste momento, anote aí, 19 99950 0537, repetindo mais uma vez, 19 99950 0537. Mande seu comentário, sua dúvida, enfim, o programa de hoje vai ser bom. Não sei se eu posso usar a palavra, né? Se vão cobrar aí direitos autorais, mas faz tempo que eu não ouço ela. O programa de hoje vai ser supimpa. Não, tá liberado por hoje. Já pode falar já? Pode falar. Não dá problema? Não. Então tá bom. E é isso. Nós vamos receber então o nosso convidado de hoje, Jonas Zenkerbayer. Então ele nasceu em 1986, um pouquinho mais novo que eu, em Panambi. Filho, então, do técnico agrícola e uma professora de música, olha só. Então, conheceu a SLB por conta do Colégio Evangélico de Panambi. Em 1997, ele foi morar em Porto Alegre e participar da paróquia matriz, na Senhor dos Passos. As participações no Congrenage de 2002 e 2004 foram decisivas para o ingresso do Jonas na teologia. A formação, então, ele é formado pastor, como se diz por aqui, né? Se formou na escola de pastor, licenciado em História e também pós em Psicologia e Aconselhamento Pastoral e Ciências da Religião. Ele fez o PPHM dele em Ceilândia, no Distrito Federal. De 2012 até 2020, então ele pastoreou a comunidade de Uberlândia, em Minas, e 2020 a 2023, Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. E até o momento, ele pastoreia a comunidade da Selva, nossa conhecida. Casado desde 2010 com Caroline Schwarzbold. Nossa, quase que eu me enrolo. Pai da Marina, de 9 anos, e do Matheus, de 2 anos. Abraço, Carol, abraço, Marina e Matheus. Então, vamos recebê-lo. Boa tarde, Pastor Jonas. Seja bem-vindo a Lolapaluter, ao Lola Talk, aqui na comunidade do bairro dos Pires. Boa tarde, Pastora Elfi. Boa tarde, João. Boa tarde aos queridos ouvintes também da Lolapaluter. Quero agradecer o convite e dizer que é uma alegria também poder compartilhar com vocês, enfim, dividir um pouquinho aí da caminhada também e desses motivos que nos enchem de alegria e de orgulho, né? Pelo fato da gente ser da ISLB. Será que nós temos esses motivos? Eu de gostaria orgulho de e terminar. Gostaria de terminar a tarde com pelo menos 5 motivos aí bem esclarecidos para quem nos ouve, né? Então Pelo menos 5. Isso aí. Lembrando também que quem ouve pode interagir, né? Pode dizer, nossa, eu me orgulho de tal motivo por ser luterano, ser luterana, né? Então você pode interagir com a gente. Por favor, mande o seu oi, mande a sua contribuição aí em forma de sentimento de alegria. E vamos lá então aos 5 motivos. Por favor, Pastor Jonas. Muito bem. Em primeiro lugar, como introdução, talvez, dos diferentes lugares que eu transitei, conforme a pastora Elfi já compartilhou um pouquinho, volta e meia a gente ouve assim, que a gente tem orgulho em pertencer à ISLB, que a gente tem orgulho de ser luterano, a gente tem alegria da teologia luterana, da confessionalidade. E aí um dia eu perguntei para uma pessoa assim, mas então me diga alguns motivos claros, né, de alegria e de orgulho. E de repente a pessoa deu uma engasgada. E aí justamente eu percebi que talvez esse assunto pudesse ser assim, talvez um pouco mais claro, mais objetivo, que a gente tivesse clareza dos passos que a gente dá. Quem nos ouve? Quais são os motivos de alegria? Quais são os motivos que fazem o nosso coração bater mais forte? Quando a gente diz assim, olha, isso é coisa dos luteranos. Opa, isso tem a ver comigo, né? Isso mexe com o meu coração. E é inegável que um dos grandes motivos que a gente ouve e compartilha, bom, o meu avô era luterano, o meu bisavô era luterano, minha bisavó, minha avó me ensinou uma oração, era da Oase, enfim. Claro, eu ia tudo com a isso... minha avó para a Oase, eu ia com a minha mãe para a Oase, né?
Então a gente tem muita história. Eu né? ficava lá de tarde, enfim. Isso tudo é legítimo. Mas e por que a gente permanece? Né? Por que a gente dá sequência nessa caminhada? Bom, ainda como introdução, quero lembrar os ouvintes e deixar uma dica boa. Lá no YouTube tem disponível um documentário que foi feito em 2017 pela RBS, a Rede Globo lá do Rio Grande do Sul, que tinha a apresentação da jovem Renata Lorenzi e do conhecido Werner Schienemann, né, o ator. E lá são 5 episódios de um pequeno documentário que fala sobre Lutero muito além da religião, né? E eu acho que dali a gente tem algumas pistas, algumas dicas de motivos e também do quão grande foi esse movimento da reforma, de fato, além da religião, né? Que trouxe conhecimento, que trouxe liberdade, que trouxe acesso e incentivo à leitura, quer dizer, tantas outras coisas. O quanto também que o movimento da reforma, né, impactou a sociedade, não só a questão da igreja, da religião, né? Isso. E talvez uma curiosidade agora, né? Por que eu também provoco esse assunto? Porque eu não fui batizado luterano. Né? Olha só. Eu sou um intruso. Eu fui batizado metodista, eu venho de uma família metodista, minha avó é pastora metodista. Em determinado momento eu optei pela igreja luterana, né? Então, quando eu ouço essas histórias lindas e bonitas, né, do meu avô, do meu bisavô, legal, mas e por que eu estou onde estou? Então você conheceu a SLB quando você estudou no colégio evangélico lá em Panambi, é isso? Exatamente. E lá nós tínhamos cultos 2 vezes ao mês com o pastor, né, que vinha celebrar com os alunos. Então ali foi um contato com a SLB, e aí culto infantil no domingo, enfim, e aí quando eu mudei para Porto Alegre, fiquei na ISLB. Foi por via do ensino confirmatório que eu entrei na ISLB. Olha aí, que legal, né? E quantas histórias agora, quem tem casa também pode pensar, né? Que a gente também tem muitos membros aqui que vieram de profissão de fé, que também não são luteranos de berço, como se diz, né? Mas que se apaixonaram e aí disseram, sim, nós queremos ser membros da SLB. Exatamente. 5 motivos, vamos lá. 5 motivos. O primeiro deles, nós deveríamos ter muito orgulho da caminhada do ministério feminino que nós temos na SLB, né? Então nós estamos falando aí desde 1976 com a pastora Rita Punk, A precursora. que foi a primeira mulher a assumir um campo de atividade ministerial na SLB, né? E lá em 82, então, nós estamos completando 42 anos da pastora Edna Moga, que foi ordenada, então, como a primeira pastora da ISLB, né? E eu digo isso assim, com muita tranquilidade, primeiro porque a gente sabe que não são todas as igrejas que ordenam mulheres. Exatamente. Então, esse é um diferencial. Se tem alguém do ensino confirmatório na escuta, era tarefa de casa da semana. Então, ouçam esse momento agora aqui na nossa rádio. Além de o orgulho, então, por termos aí o Ministério Feminino em atuação na nossa igreja, vamos talvez olhar lá para o movimento de Jesus, né? No movimento de Jesus também existiam mulheres, né? Mulheres andavam no grupo de Jesus. Atos dos Apóstolos nos conta que o Evangelho de Jesus, por exemplo, ali na divisa entre o continente europeu e a Ásia, justamente se expandiu por conta de uma mulher, né? A Lídia, comerciante aí de tecidos. Então, quer dizer, o ministério feminino estava presente também nesse tempo de Jesus. Onde ela abre a sua casa, né, e acolhe, né, os momentos de oração, enfim, né, de louvor. Muito bacana. Essas mulheres que estavam com Jesus, que anunciavam, que viviam o Evangelho, se nós fizermos uma atualização simples, as mulheres hoje que vivem, que ouvem esse Evangelho, por que elas não poderiam assumir o ministério, né?
Então, claro, nós temos aí toda uma fundamentação, toda uma caminhada no tempo de Jesus, que nos diz sim, as mulheres têm todo o direito de ocupar o lugar E do não ministério. só no tempo de Jesus, né, pastor Jonas? Olhando para o Antigo Testamento, tínhamos uma juíza, né? Sim, nós tínhamos Débora, né? Enfim, Exato. tantas outras lideranças também. Que Miriam, né? A mais conhecida como irmã de Moisés, né? Ela, então, foi uma líder também daquele tempo, né? E nesse sentido, talvez, por exemplo, para a comunidade dos Pires, que tem uma pastora, talvez isso pareça tão normal. A primeira pastora da história, né? Primeira pastora da história, olha aí, ó. A gente sabe que, como um todo, a gente ainda precisa amadurecer muito nessa temática, mas, principalmente, vencer as barreiras que são construídas ao redor do Ministério Feminino, né? Então, acho que esse, assim, em primeiro lugar, orgulho pelo Ministério Feminino na nossa igreja. As mulheres e os homens, lado a lado, podem, sim, anunciar o Evangelho. Então, isso acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, hospitalidade eucarística. Vejamos o que vem a ser hospitalidade eucarística. Vamos ver quem acerta. Hospitalidade eucarística. O que será isso, João? E aí, João, o que te parece? Não me deixa fora disso aí. Vai consultar as cartas? Vou jogar no Google aqui. No momento da ceia da ISLB, geralmente quando a gente convida as pessoas para virem, a gente diz: todas as pessoas batizadas são convidadas para participar. Talvez um pequeno detalhe que para a gente que está acostumado pode passar batido, mas não é um detalhe. A nossa igreja, nesse ponto, é diferente das outras, de tantas outras igrejas, né? Ela entende que a ceia é de Jesus Cristo e por isso ela convida todos os seguidores e as seguidoras de Jesus para esse momento de ceia, né? Então são muito bem-vindos, porque a ceia não é da ISLB, a ceia é de Jesus. Exato. Então são bem-vindos os católicos, os presbiterianos, os anglicanos, os metodistas, assembleianos, congregacionais, todo mundo que confessa Jesus como Senhor e Salvador e é batizado, está convidado para esse momento. Porque é Cristo quem convida, no final das contas, né? E não nós, né? Não a igreja, né? Aqui composta por suas lideranças. É Cristo quem estende esse convite. E nesse aspecto a gente precisa de novo dizer, isso é uma coisa que deveria nos encher de orgulho, entender que a gente é parte de uma família de fé, né? Não se encerra na ISLB o movimento luterano, mas ela é parte de uma ecumênia, ela é parte de um serviço que se presta, né, do Evangelho ao mundo, né, junto com outras denominações, juntos com outras pessoas, enfim. E a gente precisa entender que não é em todas as igrejas que isso é praticado. Eu ia falar isso agora. Não são todas as igrejas que têm essa visão ecumênica, né? Exatamente. Então, 2 motivos já. O ministério feminino, hospitalidade eucarística. O terceiro ponto, que talvez seja o mais conhecido, que a gente já está bastante assim acostumado a ouvir, o sacerdócio geral de todas as pessoas que creem. E de modo especial, a gente sabe que lá no tempo de Lutero, ou até o tempo de Lutero, o sacerdote ordenado pela igreja, ele era indispensável para mediar a relação do povo com Deus, né? Para o anúncio do perdão, de modo muito especial, essa absolvição. E Lutero agora diz, olha, nós não precisamos de um mediador, né, além de Jesus Cristo. Ele é o único que media a nossa relação com Deus, né? E isso muda completamente. Isso muda completamente a perspectiva da situação, né? A gente não precisa de nenhuma pessoa que intermedia a nossa relação com Deus. Não existem pessoas que estão num degrau acima ou num degrau abaixo. Quer dizer, o batismo agora nos nivela todos, né? Todos. Nós estamos no mesmo patamar. Filhos e filhas chamados e chamadas para viver essa novidade de vida, esse evangelho, né? Se todas as pessoas, então, agora assumem esse compromisso junto com o evangelho, de fato, aí nós temos um sacerdócio geral de todo mundo que crê, né? Perfeito, lindo, maravilhoso, exatamente. Abençoado.
E de modo muito especial, eu acho que o sacerdócio geral nos dá uma dimensão de uma interdependência, né? Ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? Ninguém consegue dominar os processos e ser responsável por tudo. A gente precisa um do outro. Exatamente. E aí que a gente vê a grandiosidade desse sacerdócio, né? Exatamente. Talvez o pastor não seja o melhor tocando bateria, né? Que bom que tem outra pessoa que toca Às vezes bateria. nem cantando também. Então... ou cantando, ou cuidando da rádio, enfim. Muito menos. Eu que diga, meu braço direito e esquerdo tá aqui, né? E assim a comunidade, a vivência da igreja, né, o serviço do evangelho ao mundo acontece de uma forma compartilhada. Isso é maravilhoso. Então, mais um motivo que nos enche de alegria, o sacerdócio geral. E ter isso como um pilar da nossa vivência. E Lutero, ele sempre fazia questão de reiterar, né, essa importância do sacerdócio geral. Que o exercício, né, não só, mas o exercício deste, né? O clássico exemplo do sapateiro, né? Exatamente. Então, como é que eu posso servir a Deus se eu sou apenas um sapateiro? Bom, faça o melhor sapato, cobre um preço justo e você vai estar servindo a Deus dessa forma. Falar em sapateiro, alô sorveteiro. A hora que tiver um... Agora é o Renato, né? O Renato que se encantou, né, pela nossa comunidade e também estão decidindo fazer a profissão de fé. Ele é sorveteiro ali, então alô lá, né? Faça o seu melhor sorvete, traga para compartilhar conosco aqui. Nós receberemos com muita alegria. Um outro motivo, o quarto motivo, então, motivo de orgulho para nós. Nós sabemos que, antes eu falei sobre o movimento da reforma que foi além dos muros da igreja. A gente sabe que Lutero teve aí uma grande parcela, uma parcela muito importante, incentivando os príncipes a fornecerem escola e professores para as crianças, né? Então, isso tem a ver propriamente com a alfabetização e com a leitura daquelas crianças, né? Bom, mas se a gente não pode trabalhar com os adultos nessa perspectiva, porque eles têm que ir para a roça, têm que providenciar a comida, e aí Lutero dizia, então, nós vamos focar nas crianças, né? O nosso amanhã vai ser diferente, né? Enfim, a partir da educação. Então, nessa perspectiva, por que Lutero incentivava os jovens à leitura? Para que pudessem ler a Bíblia, né? Pudessem ter um acesso direto à Escritura. De novo, sem intermediário, né? Eu posso ler, eu posso abrir o texto bíblico, eu posso perguntar por texto bíblico. E isso inicia lá, né, quando Lutero percebe que o povo de seu tempo não entende o que era lido, não entende o que era falado, porque era tudo em latim, e só tinha acesso a essa língua quem realmente tinha se preparado para assumir o sacerdócio ou era da área de direito, né? E dessa forma, incentivando as pessoas na leitura bíblica, eu acho que de fato a gente devolve Cristo para o lugar que ele nunca deveria ter sido tirado, né? Cristo é o óculos que todo cristão e toda cristã deveria fazer uso para olhar para o mundo. É esse óculos que a gente precisa para enxergar o outro, a outra, as suas necessidades, quer dizer, é a partir do olhar de Jesus, né? Lutero diz, olha, a gente tem que ser um pequeno Cristo para o outro, né? Então, como eu posso fazer isso? Como eu posso enxergar a dor que não dói em mim? E esse eis o desafio, ser um pequeno Cristo. E olha que Lutero nem pede para a gente, né, ser algo maior, não. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Demonstrar, transparecer, se parecer como um Cristo para o próximo, né? E acho que responder a pergunta como Cristo agiria nessa situação, bom, então é assim que eu devo agir. Não é assim que eu posso, não, é assim que eu devo agir, né? É uma questão aí de um imperativo. Eu não posso me furtar, eu não posso me esquivar, eu não posso terceirizar. É comigo, porque eu fui batizado. Eu fui chamado pelo nome, né? Então, nesse sentido, o incentivo ao estudo e à leitura dos textos bíblicos. Mais um motivo. E de certa forma isso impactou também a realidade da sociedade.
Com certeza. Agora, né, dentro de um movimento cristão, repercute essa máxima, né, sobre a importância da educação. E também nós temos esse histórico, né, ao lado de cada igreja, cada templo, nós temos uma escola, né, quase, assim, sem... com exceção de algumas talvez, mas a maioria, quando veio, né, os imigrantes chegam no Brasil, o que constroem primeiro? A escola, depois o templo, e ali formam-se, né, em torno, ali as casas dos membros, né. Então, no início aqui na Comunidade dos Pires também, nós temos a Escola Martim Lutero, aqui em cima. Nos primórdios, ela era a escola da comunidade, né. Então, ali, os primeiros cultos foram feitos, né, bem no início, né? Então, quem mantinha essa escola comunitária eram os pais, que eram os membros da comunidade. E hoje, assim, com o passar do tempo, a história mudou, né? E hoje essa escola não pertence mais à comunidade, ela é municipal, né? Mas, assim, o histórico ali foi desse patrocínio, digamos assim, esforço dos pais, né? Que eram membros da comunidade. E eu acho que, de novo, né, nessa raiz luterana de, bom, se os pais precisam estar trabalhando, vamos tentar oferecer a melhor formação para os nossos filhos. Exatamente. Nesse sentido. Então, essa era a preocupação, né? E o último ponto que eu trago aqui, então, desses 5, e aí depois também a gente pode conversar sobre outros motivos que nos enchem de alegria, mas o nosso modelo eclesiológico enquanto ISLB. E aí, de modo muito especial, eu acho que a gente está falando de uma coisa muito especial, muito bonita, e que exige de nós também uma corresponsabilidade. Por exemplo, vamos falar de uma coisa bem prática. As nossas comunidades, pelo menos uma vez por ano, as comunidades se reúnem em assembleia para prestar e aprovar as contas, o exercício financeiro. Né? Uma vez por ano se reúne em assembleia para se ouvir e questionar e interagir com os relatórios das lideranças, com o relatório pastoral, com o calendário de atividades. Quer dizer, tudo aquilo que acontece na vida comunitária tem, por premissa, a participação e o direito à voz de todo mundo. Ou seja, eu acho que isso é uma riqueza que a gente tem. A igreja não é da pastora, a igreja não é do pastor. Graças a Deus, na nossa igreja, nós não temos nem acesso às contas bancárias. Isso é maravilhoso, né? Porque nós temos aí um princípio de uma transparência, de um cuidado, de um zelo, quer dizer, de um sacerdócio geral, né? de diferentes dons a serviço. Quer dizer, então nós temos aí no nosso modelo de igreja a possibilidade de falar, ser ouvido e interagir, né? E aí a gente fala isso da comunidade. Aí a gente tem uma paróquia, a mesma coisa, só que numa representatividade. Então, representantes se reúnem, e encaminham essas questões. No sínodo, a mesma coisa. Funciona como na comunidade, um representante de cada comunidade, e assim encaminha orçamento, encaminha relatório, o que fez, o que não fez, agenda. A mesma coisa na ISLB. O conselho da igreja, os concílios, quer dizer, tudo isso está aí. E olha só, né? O conselho da igreja, aquele que dirige, ou vamos dizer assim, administra a igreja no intervalo dos concílios, ele é formado por 18 pessoas, sendo que 12 são pessoas não ordenadas. Olha só. Né? A nossa igreja ela está efetivamente sob os cuidados das pessoas não ordenadas, né? Ou seja, do exercício do sacerdócio. Do sacerdócio. Em geral de todos, né? Os crentes. Talvez alguém diga assim, pastor, mas é difícil às vezes. Claro que é, ninguém está dizendo que não é, porque é diversidade. Isso até para nós imagina. Mas eu acho que faz parte desse processo o diálogo, né? Faz parte desse processo a gente ter que conversar, eleger prioridades. É isso aí, na nossa casa é assim também. Exato. Né? Não. Nesses dias, né, olhando para a questão administrativa,
a gente faz visitas e tal. E nessas visitas, então, surgiu num ponto lá o assunto, né? Sobre as finanças e tal. E a pessoa desconhecia como é a nossa dinâmica em relação às finanças, à transparência, né? Então eu expliquei, né, como funciona dentro de uma comunidade, dentro do sínodo, dentro da ICLB, a Secretaria-Geral, né? E ela, assim, ficou encantada, ao mesmo tempo com vergonha, porque ela imaginava ser de outra forma, né? Então, eu expliquei que os nossos almoços, né, as nossas ações entre amigos, enfim, elas têm, né, um percentual que a gente faz o repasse, né, a gente encaminha. A gente tem um escritório de contabilidade para analisar as nossas contas, para que a gente também possa repassá-las ao sínodo, né? Então, é toda uma transparência que a gente tem na reunião de presbitério, reunião de paróquia, na assembleia da comunidade. Então, assim, a pessoa disse, nossa, né? Então, ela até, assim, teve que repensar o que ela ia falar depois, né? Porque realmente ela desconhecia e até estava passando informações erradas sobre a CLB, né? Nessa questão das finanças. Então, às vezes, o óbvio para a gente nem sempre é para todo mundo, né? Então, assim, nessa questão, assim, eu penso que a nossa igreja, ela tem uma dinâmica muito de seriedade, né, com as suas comunidades, né, com seus membros, com a base, né, que são as comunidades. Então, isso é algo, assim, que a gente também pode dizer que é um dos motivos, né, de orgulho e de alegria, né? Exatamente, e aí nesse sentido talvez alguém diga assim, mas são muito bonitos esses pontos que são levantados, mas a nossa igreja ainda tem muito a melhorar. E a nossa resposta deveria ser, eu concordo plenamente. Exato. Né? Mas quem é efetivamente a ICLB? Somos nós, né? Quem é efetivamente a ICLB lá no bairro dos Pires? Quem é a ICLB lá em Rio Claro, lá em Campinas, lá em Limeira? Quer dizer, as pessoas fazem a comunidade. Então, se a gente quer algum tipo de mudança, essa mudança precisa começar com a gente. Às vezes a gente diz, porque a ICLB, a gente se refere assim, mas quem é, né? Somos nós. A gente faz uma autocrítica e nem sabe, né? Exato. Então, nesse sentido, só para recapitular os nossos 5 pontos. A ordenação feminina, a hospitalidade eucarística, o sacerdócio geral, o incentivo ao estudo dos textos bíblicos e, por último, o nosso modelo, então, enquanto igreja. Você falou antes lá que eu nasci em 1986, eu ainda tenho 37 anos. Meus 36. Já passei faz tempo. Mas eu confesso que eu ainda não encontrei um lugar como a nossa igreja. É algo nós fantástico. Não somos melhores, não é uma questão de juízo de valor. Nós não somos melhores e nem piores. Mas eu acho que o nosso modelo é um modelo bastante coerente, bastante fundamentado. E algo assim que sempre desperta, né? Que eu acho fantástico, é que você pode estar de férias, você vai passear para algum lugar, até região do Brasil diferente, você vai numa cidade, você busca esse ICLB, você participa de um culto e você se sente em casa. Né? Como se você estivesse na sua comunidade mesmo, né? A acolhida, a hospitalidade, enfim, né? E aquele sentir-se em casa. Isso. Então, eu acho que isso, né, não sei, pode ser que pessoas de outras denominações, de outras igrejas também tenham essa sensação, mas assim, eu sempre penso, nossa, e isso não é em 2 comunidades, você pode de sul a norte, de leste a oeste, que você se sente em casa. Exato. E aí talvez, só respondendo aquela questão, se nós temos muitas coisas ainda para mudar, voltando na resposta que sim, tem uma frase que às vezes é atribuída a Lutero, mas efetivamente também tenho minhas dúvidas se foi Lutero que disse, ou enfim, nasceu do movimento da Reforma, que diz que a igreja precisa estar em constante reforma, né? A igreja reformada uma vez precisa reformada, estar em constante reforma. Mas em todos os casos eu acho que isso nos remete a essa dinâmica, né? A gente se comunica hoje de um jeito diferente, a gente tem abordagens diferentes, quer dizer,
Hoje nós estamos conversando e chegando na casa de tanta gente com a ferramenta da internet, né? Outrora o rádio físico fazia isso, quer dizer... O radinho aqui, assim, ó. No tempo de pandemia, uma visita por chamada de vídeo, quer dizer, a gente está em constante movimento. E na igreja não pode ser diferente. Não pode ser. Se a gente quer dialogar com a realidade, a gente precisa estar conectados com essa realidade. Com certeza. Com os dois pés. E foi exatamente o que Lutero fez nesse sentido. Às vezes eu ouço alguém dizendo assim, Lutero era um homem à frente do seu tempo. Eu discordo completamente. Lutero era um homem com os dois pés no seu tempo, fruto do seu tempo, fruto da Idade Média, fruto de todo o movimento que estava acontecendo, quer dizer, dos pré-reformadores, parte de um movimento de reformadores, não foi sozinho, né? Exatamente. Com a companhia de tantos Ele teve quem se anônimos. inspirar também, né? Isso. E tantos anônimos que a gente talvez nem sabe, mas que foram assim fundamentais também no processo. Com certeza. João? Nelsinho participando aqui conosco. Ó, Nelsinho, reverência aqui. Falando aí sobre um excelente tema para a conversa. Falando também sobre a hospitalidade eucarística, que realmente é uma linda interpretação do que disse Jesus. E ainda vazando uma informação aqui para nós que o pastor Jonas é o rei do rondelli. Pois é, nem convite, né? A gente só vê a sombra dele lá nos grupos, né? Isso. Esperando os convites qualquer hora aí. Muito bem. A comunidade aqui de Valinhos tem um delicioso rondelli. Eu brinco que como só tem a nossa comunidade aqui, eu digo que é o melhor rondelli de Valinhos. É o melhor rondelli luterano de Valinhos, né? Então... Olha aí. Se é luterano já é bom, né? Então... abraço, Nelsinho, valeu. Abraço. Aproveitando para fechar aqui, ainda com mais um comentário que ele deixou, dizendo que esse seu comentário sobre finanças gerou uma boa ideia para melhorarmos ainda mais a explanação sobre isso. Exatamente, porque às vezes a gente pensa que talvez o membro que está na Assembleia esteja por dentro, ou alguém, né, que está no SLB, mas não é tão assíduo, que a gente sabe, tem pessoas, né, membros que não são tão assíduos assim, e às vezes desconhecem, né? Então esse seria um bom tema para a gente ir trabalhando, né, para que mais pessoas pudessem também estar a par, né, do que realmente é a prestação de contas dentro da nossa ISLB, né? E a gente sempre diz que pode não ser a melhor prestação de contas, ou talvez a mais perfeita, mas ela busca sempre ser a mais transparente possível, né? Ser bem honesta com seus membros, né? Onde você sabe para onde a oferta vai, né? Então você tem o retorno de quem a recebeu, você tem assim, também ali todo o planejamento, né, de investimento ali, por exemplo, o gasto com o carro, essas coisas todas, né, investimento na própria comunidade, seja reforma, seja uma lâmpada, tudo é trazido de forma bem transparente. A própria subsistência ministerial, né? A própria subsistência. Que não varia conforme a entrada, não varia conforme o número de membros. Isso, está sempre ali, né? Existe uma tabela na igreja que vale de norte a sul e leste a oeste, quer dizer, tudo isso faz parte dessa bagagem aí da transparência, né? Isso, a dúvida não deveria morar aí, pode ser alguma. Mas por incrível que pareça, ainda mora. Né? É verdade. Então a gente às vezes precisa, a gente traz tantos temas de estudo, né? E eu penso que é um tema delicado, mas que também é necessário para que, como no caso que eu citei antes, no exemplo, né? A pessoa desconhecia totalmente, passando uma ideia totalmente errada, né? Então, assim, nos colocando no bolo de igrejas aí que não prestam contas, que fazem vários caixas, enfim, né? Eu disse, não é bem assim, vamos aqui, né, elencar, né, e explanar um pouquinho mais essa questão financeira. E foi bem bacana, né? Sim. Então, assim, quem estava ao lado parou para ouvir e disse, nossa, né, a gente realmente não sabia, e como é bom saber, né? Acho que a grande provocação, assim, que eu também quero deixar nessa conversa de hoje, além das questões históricas, que já são grandes motivos aí para nos encher de orgulho, né? De todo o esforço dos primeiros luteranos, toda essa vinda para o Brasil, que a gente sabe aí que
foram dias difíceis, dias duros, enfim. Mas além dessa questão, o que nos enche de orgulho? Por que eu continuo? Por que eu permaneço luterano? Né? O que faz o meu coração bater, né, nessa igreja? Então, nesse sentido, a ideia de trazer 5 pontos, queira Deus que até final do ano, ou final do mês, sei lá, outras pessoas digam, não, mas tem mais esse motivo, mais esse motivo, e a gente vai conseguindo aí multiplicar essa lista, esses motivos. Com certeza. Né? Mas, João, você já achou um motivo além desses? Ponto de partida. Não achou? Mas, assim, a reflexão é interessante, que a gente vai pensando, né? E vai refletindo sobre várias questões. Por exemplo, algo que também a gente pode dizer que é motivo de alegria dentro da igreja é a música, né? O próprio investimento que a SLB, ela também né, nos leva também nessa direção, né? Do investimento de música, seja em corais ou grupos, né? Então, nesse sentido, também é algo legal, né? O que é algo por si só já é altamente luterano, né? Já vem do movimento da reforma, música questão do canto comunitário. O povo luterano não tem como separar, não, né? Exato. E também, eu acho que tem vários outros pontos, mas essa questão também da comunidade que vive o sacerdócio, né? A gente já foi colocado, mas aquelas pessoas, às vezes, assim, que ficam sempre na retaguarda, né? Já tem gente suficiente, mas se precisar, eu estou aqui, né? E sempre essas pessoas estão envolvidas, né? E elas sempre ajudam no que podem. Então, isso que é bacana demais, assim, né? E fantástico quando a gente olha, né? Para essa multiplicidade, né? De dons, enfim, né? De habilidades dentro das nossas comunidades. Que faz, então, também, né? A gente se encher de alegria também nessa questão, né? Exatamente, e ter consciência de que sozinho ninguém é comunidade, né? Pressupõe aí um coletivo, pressupõe o diálogo, pressupõe a interação, quer dizer, a própria caminhada de Jesus não foi sozinha, não foi solitária, tinha sua comunidade, né? Tinha suas dificuldades, tinha aqueles que tinham reticências, né? Negaram, duvidaram, traíram, inclusive, né? Tinham que tocar para poder crer, né? Precisavam ver os milagres. Então, assim, tudo isso faz parte desse processo, é absolutamente humano, né? E questões, assim, vários, né? Dá para elencar vários motivos, mas eu penso que sempre no investimento também da formação de lideranças, seja lá com crianças, com jovens, né? Com pessoas com deficiência. Então, a todo momento nós temos ofertas, né, da SLB de formação de liderança. Então, nessa semana está acontecendo também, ontem aconteceu mais uma formação, né? Então, nesse sentido, assim, a gente tem o próprio curso de Libras que é ofertado. Se você for para hoje iniciar um curso de Libras, né, você vai se assustar com o valor, né, com mensalidade. E a CLB dispõe isso, né? Até trabalhando também essa questão de ser comunidade, igreja inclusiva, né? Que se adapta às pessoas com deficiência. E não elas tendo que se adaptar a nós, né? Então, nesse sentido, é uma igreja que também ela investe muito, né? Na formação nas diferentes áreas e frentes. Exato, eu acho que justamente essa é uma belíssima forma da gente multiplicar os saberes, né? Então, a gente encaminha para essas formações pessoas da comunidade que possam agora também nos auxiliar, né? Nesses caminhos que talvez não sejam tão fáceis ou tão naturais ou instintivos, ou sei lá, né? Então, seja para lidar com a situação da diferença, da deficiência, da inclusão, seja para trabalhar, por exemplo, esses dias a coordenação de educação cristã contínua do nosso sínodo trouxe o pastor e professor Manfredo Vax para trabalhar como se desenvolve a fé das crianças dos 7 aos 9 anos, né?
Então, poxa, já é o segundo seminário. O primeiro foi até os 5, 6 anos e agora, então, uma segunda etapa, né? As então, nossas orientadoras participaram aqui. Tem a ver com abordagem, tem a ver com, né, como é que vai se desenvolver o trabalho, que tipo de trabalho, né, o que é relevante da gente, olha, isso faz sentido para a criança nessa faixa etária, né? Então, o trabalho com jovens, né, eu sou fruto desse trabalho com jovens, né, acho que a grande maioria dos pastores das pastoras são frutos aí de um investimento com trabalho com jovens, já que a gente vai estudar tão cedo teologia, com 17, 18 anos, né? Então, eu fui mais tardia, eu fui com 21 para 22. Mas são frutos... Eu fui mais velha já. Mas em grande maioria são frutos de um investimento da comunidade nessa temática, né? Que promoveu um acampamento, que viabilizou que o jovem participasse de um acampamento, que entendeu que ele era importante, que incluiu esse jovem, né? A esperança. Eu sei dessa história, mas você pode também contar um pouquinho, né? Que você conheceu a Carol também, né? No Congrenagem, a sua esposa, né? Isso, nós nos conhecemos no Congrenagem de 2002, em Joinville. Olha aí. Então, jovens... Cada um representando a sua área, o seu sínodo, e lá a gente se encontrou. Olha que bonito. Então, olha aí, jovens, ainda tem esperança, viu? Fiquem de olho nesses encontros e Congrenagem. Vejam. Eu tentei fazer os lados, né? Do pessoal aqui dos Pires com as meninas de Uberlândia, mas não deu certo. Aí as meninas de Uberlândia chegam lá e aí, enfim, encontra pessoas lá no Espírito Santo, aí não tem como ajudar também, né? Aí eu desisti, brincadeiras à parte, mas a gente tentou fazer os lados aí, né? Tentou. Passei telefones ali, de um para lá, outro para cá, né? Mas, eu acho que eu, como cupido, eu sou melhor como pastor. Uma boa pastora. Os telefones não chegaram em minhas mãos. Não chegar. Se tivesse chegado. Aquele que, né? O que eu entendi? Se tivesse chegado, né? Então. E aí, João, mais alguma mensagem? O Nelson tá com tudo aqui nos comentários. Olha, vamos ouvi-lo. Começando ali, precisamos cuidar administrativamente de nossas comunidades como uma empresa de verdade. O orgulho de ser luterano é poder frequentar uma igreja séria, com a palavra de Deus sendo nosso norte de verdade e também acolhedora. Isso mesmo. Muito obrigada, Nelsinho. Né, porque são muitas coisas que a gente hoje pode dizer, nossa, que bom, né? Que nós temos essa política de trabalho dentro da SLB, né? Então, isso nos deixa, assim, algumas vezes não deveria envaidecidos, mas, porém, nos traz esse orgulho também, né? De ser uma igreja que é honesta, né? Que tenta ser o mais transparente possível. Uma igreja também que nos enche de alegria quando olha para a criação de Deus e também ensina o cuidado sobre essa mesma criação, né? Então a gente tem ali o trabalho com as pequenas famílias de agricultores, que é o CAPA, né? Então as sementes lá originárias, né? As sementes crioulas e tal, você cultivar o seu alimento de uma forma mais limpa possível, né? E a gente pensa, mas isso é impossível hoje. É possível, claro, né? Tem o seu tempo, tem o seu investimento, tem o seu cuidado. Mas é uma igreja que é sensível a tantas questões, né? A valorização da vida, né? Enfim. Mas nós temos esse olhar voltado também para o cuidado da criação de Deus. E tem uma frase bem legal, que não vem do mundo teológico, mas do mundo filosófico, do Immanuel Kant, que ele diz assim: aquilo que não puder contar como fez, não faça. Olha só. Olha. Aquilo que não puder contar como fez, não faça. Então, nesse sentido, não por medo, né, mas a gente faz aquilo que entende que pode contar como fez, porque justamente tem orgulho de dizer, foi assim que foi feito, né? Seja, então, voltando aqui aos assuntos administrativos que o Nelsinho nos coloca, nos apresenta, né? Seja de orçamento, seja de condução, enfim, a seriedade é reflexo desse testemunho, né? Nós podemos contar como nós fizemos. Olha, nós estamos fundamentados nesse evangelho, né? Nesse evangelho que cuida da comunidade, cuida das pessoas,
E acho que, acima de tudo, é isso, né? O nosso papel enquanto igreja, enquanto comunidade, é ser uma comunidade de cuidado, né? Uma comunidade que sara as feridas ou que acolhe as pessoas machucadas, né? E não que provoca mais feridas, não que provoca mais celeumas. Eu acho que isso o mundo já está aí. Já temos muito obrigado, né? Exatamente, já está bem diverso, né? Já nesse sentido. Então, se nós podemos contar, olha, nós fizemos o nosso orçamento assim, cumprimos o nosso orçamento assim, fundamentados nesse evangelho, que anima, que inspira, que multiplica por vezes. Então... É verdade. Estamos chegando ao nosso final, né? Já do nosso horário aqui. E queria que você pudesse deixar uma mensagem, né? Agora para quem nos ouve, de motivação, enfim, de esperança. Sim. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês, dividindo. Isso é muito gostoso, esse bate-papo de forma informal, mas também aí trazendo questões muito sérias, né, muito importantes, não só, enfim, a relação com a fé, mas num todo com a vida, né. Então, dizer assim, talvez não é um encerramento de um culto, mas pedir que Deus nos abençoe nessa tarefa de conduzir as nossas vidas, as nossas comunidades, o nosso ser igreja, né? Que Ele nos dê ânimo, força, coragem, perseverança e a sua bênção, né? Estamos aí no período pós-Pentecostes, que o Espírito Santo continue soprando de diferentes formas, nos diferentes lugares, né? E que a gente se entenda aí como instrumentos a serviço desse reino. E que nós possamos ser igreja, ter orgulho da igreja que nós somos, possamos aí permanecer em movimento sempre. Amém. Muito obrigada. Grande abraço, Jonas. A gente agradece também a tua presença. A gente sabe que a agenda não nos permite, né, muitos horários assim, mas eu te agradeço então também por teres reservado esse tempo, né, conosco, e acredito que esse bate-papo foi também para quem ouviu, né, muito rico. E eu penso que as pessoas agora estão ali refletindo sobre essas alegrias, né? E assim também te agradeço e que Deus também continue te abençoando, né? Te fortalecendo na caminhada com a Selva. Também a Carol, os meninos, né? Que Deus assim continue abraçando vocês com muito carinho e com toda a sua bênção. Amém. Só aproveitando talvez o gancho do 31 de agosto, que nós vamos ter a noite do Rondelli, já que o Nelsinho falou. Deixa eu marcar aqui. Fica o convite aqui, então. Deixa eu marcar. Vai que nós vai de caravana para lá, né? Então, olha aí. Mas podia fazer uma dessa, né? Tem Rondelli aqui em Valinhos. Então. Eu acho que na nossa reunião dos ministros, eu acho que a gente tem que fazer ali os bilhetinhos com os nomes das comunidades, onde cada uma precisa se visitar durante o ano. Acho que a gente na próxima faz isso. Isso, o próprio Nelsinho já tem dito de fazer uma agenda coletiva aí da nossa reunião paroquial. A gente também, tira o bilhetinho surpresa e uma visita a outra lá. Isso ia ser bem bacana. Abraço pro pessoal da Selva também. Deus abençoe. Amém. Uma ótima tarde para vocês. E lembramos que nós temos aqui culto neste domingo, aqui na Comunidade dos Pires, às 9 horas. E convidamos também os papais a trazer as crianças para o culto infantil. Ribeirão Preto tem culto no domingo também às 5:30 da tarde. Lembramos os nossos queridos confirmandos de Ribeirão Preto, 4:30 da tarde. Nós temos o nosso encontro animadíssimo e disposto, 4:30 da tarde, e disposto a aprender rumo à confirmação em novembro. O pessoal de Ribeirão já se prepara. E assim também como os nossos aqui em Pires estão se preparando para outubro, reta final. Será que dá? Será que não? Confirma! Vamos acompanhar os próximos capítulos, brincadeiras à parte, né? Mas que Deus também possa ficar com você que nos ouve nessa tarde, que você possa também buscar no Evangelho muito mais motivos de orgulho, de alegria. Que assim Deus te abençoe. Valeu, João, uma boa tarde para você. Valeu, antes da gente encerrar, lembrando que hoje tem Saque da Alegria também. Opa! 7h30 da noite aqui na comunidade, jogar um vôlei.
Jogar vôlei, na verdade, é apenas um detalhe, porque a gente dá mais risada do que joga. Essa é a graça e a alegria, também é digamos assim, né, o objetivo, né? Tá em comunhão, tá rindo, tá brincando. É isso. Exatamente. Então, agradeço a você que ouviu o programa até aqui. Não tinha como o programa ser diferente, né? Se é bar, era bom. Não podia deixar de perder esse trocadilho. Um excelente final de semana. Vamos ficando por aqui. E na semana que vem nós estamos de volta. Tchau, tchau. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.